essa informação chegar aí pra galera aí. O pessoal conhecer mais desse lado. E muitas pessoas só sabem criticar, né, Bruno? Só para criticar, não é isso, aquele outro, mas e o afundo? E o bruto? É. Né? E aí, Adrian, a gente tem que associar tudo isso aí à política. Bacana. Porque eu costumo falar, né, que são duas questões diferentes. A política e a politicagem. A política, a palavra política surgiu, ela vem de polis, do grego. Polis eram aqueles agrupamentos de várias pessoas vivendo em comunidade ali. Uhum. Aí surgiu a ideia de política. A política, ela vem lá da Grécia Antiga, o termo política, né? Então, assim, a política ela foi feita ali para poder o quê? Favorecer um todo. E o que a gente vê hoje? A política hoje ela é usada para favorecer um pequeno grupo. O que deveria ser para atingir toda a sociedade, ela atinge apenas uma parcela, né? O político hoje, ele não desenvolve políticas públicas que atendam à totalidade. Talvez ele atende aqueles que mais interessam a ele ali, aqueles que vão votar neles. Aí vem a questão do curral eleitoral. Aí às vezes o cara tá ali, ele fala assim, não, eu vou fazer uma obra para aquele pessoal ali, porque ali eu tive tantos votos. Ali eu fui mais bem votado. Naquela comunidade ali eu não vou fazer nada para eles, não. Não tive voto ali, o cara não me ajudou, o cara não votou em mim. Infelizmente a gente ainda tem esse pensamento na nossa região, Adrian. No norte de Minas aqui tem muito. É o chamado voto de cabresto, né? O cara faz alguma coisa pensando em esperar algo em retorno, né? E a política não é isso. Político, o cara, indiferente se ele votou em você, se ele não votou em você, você tá ali para representar, você é pago pela população. O cara que é vereador, o cara que é um governante, que é um prefeito, um presidente, ele é pago com recurso público. Automaticamente, ele tem que fazer políticas voltadas para o povo. Tem aquela frase que fala, né? O poder emana do povo. E ele tem que voltar para o povo. E, infelizmente, a gente ainda não tem essa visão, né? Nós, cidadãos, a partir do momento que a gente abrir o olho e ver que está tudo nas nossas mãos, que quem decide é o povo, que o povo vai abrir os olhos, né? E fazer uma análise crítica. Porque hoje o que acontece, Adriano? As pessoas não fazem uma análise crítica da política, né? E aí vai pra internet, vai discutir, vai caçar briga, vai caçar confusão. Fica uma torcida de time de futebol. Isso, uma torcida de time de futebol. Você defende quem? O seu, eu defendo o meu. E pronto, acabou. Só que o interessante, tipo assim, time de futebol, por exemplo, o Cruzeiro pode estar na draga que tá hoje, o Galo pode estar lá em cima. Mas eu tenho argumento pra falar que o Cruzeiro é maior, que o Cruzeiro tem mais história. Sim. Mas agora, isso não influencia na minha dispensa. Não influencia aqui na minha rua. Agora a política já influencia. Com certeza. Isso atrapalha. A gente discute tantos assuntos irrelevantes, né, cara? A gente trata de tantas coisas que talvez não tem muita influência na nossa vida, e a gente acaba deixando pra lá os assuntos mais importantes. Assim, E é o que o sistema quer, né, velho? Isso, você falou tudo. É o político, quanto menos você discutir política, pra ele é melhor. Por quê? Se você conversa com um cara leigo ali e começa a explicar pra ele como funciona o sistema, ele vai começar a ficar, peraí, isso aí eu tenho que ver. Isso não é assim não, né? Antigamente, né, o bom político era aquele que doava as coisas pras pessoas. Uhum. Que, tipo assim, comprava o voto. Fulano é tão bonzinho, fulano me deu uma feira. Mas você esquece que a sua dispensa vai acabar um dia. E que esse cara vai ficar lá 4 anos. Talvez esse cara que te deu essa feira, ele te deu apenas interessado no voto. E quando ele entra como um político de verdade, ele esquece totalmente de você. Aí você vai procurar ele, ele nem olha na sua cara. Esse é o político que não serve. É o político que está interessado apenas nele. Ele não interessa nas políticas públicas para atender a população como um todo. Qual que é a função do político? Por exemplo, a gente sabe que existem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Qual que é a função do legislativo, que são os vereadores, que são os deputados e senadores? Eles têm função, primeiro, fiscalizar o executivo. Sim. O vereador, ele fiscaliza o prefeito. O deputado, ele fiscaliza o governador. E o deputado federal, ele fiscaliza o presidente. Qual que é a segunda função dele? Criar projetos, criar leis. Aí você vai na cidade igual a minha, Bocaiúva, igual a sua Olhos d'Água. Infelizmente, você vai lá ver quais são os projetos. Mudar nome de rua. Cara, é isso. Aí o cara faz um projeto pra dar um título de cidadão pra fulano, pra ciclano, pra beltrano, sem ver a história do cara, só porque é amigo. Aí o cara faz um projeto lá pra fazer um tapa-buraco em tal lugar, mas e aí? Tá fiscalizando? A principal função dele, cara, é fiscalizar o executivo, fazer projetos relevantes. O cara já foi lá, por exemplo, eu quero fazer um projeto pra educação. Você quer fazer um projeto pra educação, você tem que sentar com quem? Com o pessoal da educação, com o professor, com o diretor. E o que a gente poderia fazer aqui pra melhorar, né? A condição de vida em Olhos d'Água. Você tinha que ir lá no que tá lá no dia a dia sofrendo, né? Pra você ver as necessidades, né? Isso, é o dia a dia. Você quer fazer um projeto voltado para a área da saúde. Eu vou conversar com os médicos ali, eu vou reunir os médicos, enfermeiros. O que a gente pode melhorar aqui para dar um atendimento de qualidade para
população. Né? Então, infelizmente, a política, quando a gente fala na política local, regional, esse é o tipo de política que a gente tem. É a política do favor. Enquanto não acabar isso, e aí não é culpa do político não, viu, Adriano? A culpa sabe de quem? É do povo. Por que eu recebo algo e aí eu tenho que votar naquele cara em troca disso? Eu tô me vendendo, né? A partir do momento que eu tiver uma visão crítica, tiver uma visão mais assim, futurista, cara, de achar que, tipo assim, que a função desses caras é aplicar o recurso que vem. Simples, não é? Se ele pegar todo o recurso que a cidade recebe e aplicar corretamente, ele já vai estar sendo um bom gestor, né? Então, assim, quando a gente fala na questão de gestão, eu acho que todo prefeito, todo vereador tinha que fazer um curso, né, nessa área. Por exemplo, o prefeito na área de gestão e o vereador na área de políticas públicas. Ele tem que entender. Ele tem que entender o que é por exemplo, o que é um requerimento, o que é um projeto de lei, né? Como fazer isso? Pergunta quantos vereadores sabem o que é um regimento interno. Pergunta quantos vereadores, né, que sabem o que é a lei orgânica do município. Quantos conhecem a lei orgânica? É como se fosse a Constituição municipal. As leis que regem o município. Poucos. Quase nenhum. Né? E aí a gente vai indo, a gente vai aceitando essa situação e vai, como se diz, protelando isso aí, né? Vai levando adiante e ninguém fala nada, André. É foda, né? É complicado. Mas nós estamos aqui pra ir contra o sistema aí, levar isso aqui pra galera aqui, ó. Pra galera ser mais críticas, né? Estudar mais como é que funciona o sistema. Ver como é que tá o andar. Mesmo esse andar aqui que o Bruno falou mesmo, você tem que entender ele também. Pra você traçar um plano, um método pra tentar mudar isso. Não pra tentar se beneficiar disso aí para o bem comum de todos. Que a política é pra isso, é pro bem comum. E a política está em tudo. Porque o político não é só esse sistema governamental, não, galera. Porque política está em todas as situações no seu dia a dia. Aquela situação, eu já cheguei a falar aqui, aquela situação lá que você tá precisando de uma coisa do seu pai, por exemplo. Ele é um ato político. Uma situação de, como eu tava precisando trazer o Bruno aqui pra trocar uma ideia. Eu tive que trabalhar um ato político aí. O Bruno mesmo, quando tava paquerando a sua esposa mesmo pra namorar com ela. Isso aí é uma situação política. Então, tudo é política, galera. Agora, aí a gente tem essas diferenciações aí dos sistemas políticos aqui, o sistema político nosso, governamental aí, entendeu? Então a gente tem que analisar mais, estudar mais essa questão, entendeu? Independentemente do seu grau de estudo, vamos correr mais atrás disso aí, porque isso aí influencia aqui de nós aqui, no bruto. Não, é verdade. Então, se você não mudar essa mentalidade aí, não procurar estudar mais, conhecer mais o sistema, e como é que você vai querer uma melhoria? E o foda é que nossa região tá assim, né? Então, tá aí. Porque só pra criticar, mas não sabe nem o que tá criticando. Porque, por exemplo, Adrian, o que acontece? Em Bocaiúva é assim, toda segunda tem a reunião dos vereadores. É onde eles apresentam os projetos, é onde eles vão votar os projetos, tanto do executivo quanto do legislativo, né? Aí você chega lá, eu costumava ir muito, praticamente toda semana. Quando você chega lá, tem 5 pessoas, 3 pessoas, lá aberto ao público. É aberto à população como um todo. Todo mundo é livre para poder ir lá, mas ninguém vai. Aí quando vota uma lei que prejudica alguém, por exemplo, os vereadores vão lá e votam uma lei para aumentar a taxa de água da cidade. Aí você vai reclamar depois que votou. Aí você fala, mas como é que esse povo aumentou essa taxa? Mas você estava lá no dia do projeto que foi votado para pressionar, para isso, qual projeto ia ser votado, para cobrar o seu representante, para falar assim, peraí, por que você vai votar nisso aí? Não pode não. Porque a pressão popular, ela influencia. A pressão popular, ela influencia. Ela tem muita representatividade. As pessoas que não têm noção da importância, né, da representatividade que eles têm. Se você cobrasse mais seu representante, se você cobrasse mais seu prefeito, seu vereador, né, no sentido dele fazer apenas o que é correto, apenas o que é obrigação. E ele recebe muito bem para aquilo. Né? E nós também pararmos de nos vender. Aí é o cidadão pensar, pô, eu vou pegar R$50 naquele voto, mas eu vou estar me vendendo para aquele candidato. E depois eu não posso cobrar. Vota no que você acha que é melhor. Se ele não fez um bom trabalho, daqui 4 anos ele sai, vem outro. Né? Então, a política na nossa região ainda tá muito nessa onda, sabe? Aí tem aquele grupo A com grupo B, né? Toda cidade pequena tem essa divisão. Ah, fulano vota nesse plano. Eu não vou ajudar ele, não. Aí você vai num posto, por exemplo, tem 2 pessoas. Uma que votou no prefeito e outra que votou contra. Ah, vou atender você primeiro que você votou no prefeito. Não existe isso, não. Todos ali são cidadãos e devem ser respeitados como tal. Se nós vivemos num país que tem liberdade de expressão, eu tenho direito de votar em quem eu quiser e eu tenho os mesmos direitos que todo mundo. Está assegurado pela Constituição. Não é? Só que, infelizmente, o pensamento ainda é pequeno, né? Ô, Bruno, esse ano é um ano político.